Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, temos a oportunidade aqui, na presença do Senhor, poder desfrutar da palavra, poder nos deleitar diante dos ensinamentos do Senhor. Amém? E hoje, 12 de março, Provérbios, capítulo de número 12. Amém? E Salomão continua. Bom dia, Pai, a paz, Deus abençoe. Salomão continua fazendo as comparações, se é que podemos chamar dessa forma, né? Acerca do perverso e do justo. E ele continua nos ensinando, ele continua nos cobrindo de ensinamentos, por assim dizer, com essas comparações. Continua nos mostrando uma série de situações do nosso dia a dia, uma série de comportamentos que nós temos todos os dias. E qual será o resultado desses comportamentos? E aí, logicamente, se você tem o mesmo comportamento do justo, você sabe que o seu resultado será favorável. Se você tem o mesmo comportamento ou o mesmo pensamento do perverso, é aí que Deus quer tocar os nossos corações para que nós sejamos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Eu acho que esse é o objetivo do estudo, esse é o objetivo da palavra e esse é o objetivo também do que a gente faz aqui todas as manhãs, que é ser moldado pela palavra de Deus. Amém? Bom dia, amor. Bom dia, mãe. Tudo bom? Deus abençoe. A paz do Senhor. Então, Provérbios, capítulo de número 12, verso de número 17, diz o seguinte: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. A fraude no coração dos que maquinam o mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas o perverso, o mal o apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Bom dia, Sá, paz, Deus abençoe. Mais uma vez, Salomão está falando acerca das nossas palavras. Bom dia, tia, paz do Senhor. Mais uma vez, Salomão está falando acerca das nossas palavras, acerca do que falamos, e na verdade acerca do que está cheio o nosso coração, né? O que manifestamos através da nossa boca é do que nós estamos cheios. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. Precisamos ter muito cuidado com o que estamos falando e quando estamos falando, por que estamos falando. E por que eu estou te falando isso? Porque teve um versículo, o verso de número 18, veio como uma flecha ao meu coração. E você vai ver o que muitas vezes a gente lê e não vê tanta importância. Muitas vezes a gente lê e não acha que aquilo se aplica. Mas, opa, hoje nós temos companhia aqui. Muitas vezes, bom dia. Muitas vezes a gente lê e acha que não se aplica. O verso de número 18 diz o seguinte: alguém a cuja tagarelice é como ponta de espadas, mas a língua dos sábios é medicina. Aí, de repente, você fala assim, não, mas eu não é o meu caso. Só que pare para analisar se muitas vezes em alguns assuntos nós não tentamos nos manifestar de alguma forma, nós não tentamos aconselhar de alguma forma, nós não tentamos falar
alguma coisa. Às vezes dar conselho em horas indevidas, às vezes simplesmente manifestar a nossa opinião. Muitas vezes nós temos a necessidade de falar algo, quando na verdade o momento era para se calar. Quando na verdade o momento era para usar de sabedoria e aguardar o momento certo para realmente soltar uma palavra que fosse remédio, que fosse refrigério. Mas não simplesmente falar. Muitas vezes nós queremos falar na tentativa de ensinar, na tentativa de consertar, na tentativa de exortar, na tentativa de aconselhar, quando na verdade tudo que de repente cabe àquele momento é uma simples palavra do Senhor, uma palavra sábia que vai entrar como remédio, como medicamento para aquela situação ou para o coração daquela pessoa. Só que muitas vezes a nossa necessidade muito é de externar as nossas experiências, externar tudo aquilo que temos guardado ou até mesmo que achamos que pode ser útil, sem termos sabedoria, sem termos entendimento do que está acontecendo. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras, e eu volto a dizer, já falei aqui, já contei inclusive o episódio onde eu ouvi a primeira vez essa frase, mas eu volto a dizer, falar é prata, calar é ouro. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que tem saído das nossas bocas. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que temos manifestado, e é algo que é muito difícil da gente controlar. É algo que é muito difícil da gente ter segurança, ter controle total disso. São as nossas palavras. E mais uma vez, dentre tantas outras, e volta a observar, nós só estamos no capítulo 12, temos mais 19 pela frente, não estamos nem na metade. E mais uma vez Salomão nos fala acerca de controlar as nossas palavras, acerca de comparar com quem diz a verdade e quem dá testemunho falso. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas o testemunho falso, a fraude. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. A língua veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas por um momento. São palavras ao vento. São palavras que se dissipam, palavras que somem. E ele continua dizendo, nenhum agravo sobrevirá aos justos, mas o perverso, o mal, o apanhará em cheio. E mais uma vez as palavras. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, calar é ouro. Mas o coração do insensato proclama a estultícia. O grande desafio tem sido, e eu acho que isso tem ficado claro para todos nós, o grande desafio tem sido controlar as nossas palavras. Controlar tudo que nós temos falado. Controlar tudo que tem saído da nossa boca. E eu vou te falar uma coisa. É um desafio simples, mas muito difícil. Sabe por quê? Porque quem domina a nossa boca muitas vezes não é o que realmente estamos pensando, mas o que estamos vivendo naquele momento. E aí eu quero encerrar trazendo de repente uma dica para o controle do que estamos falando. O verso de número 25 diz, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Muitas vezes estamos deixando que a nossa ansiedade, deixando que a nossa expectativa no futuro, deixando que a nossa preocupação com o futuro domine as nossas palavras de hoje. Não deixe seu coração ansioso,
porque isso com certeza vai influenciar no que você tem proclamado. Procure viver no agora, procure viver o hoje e procure abraçar esse desafio de falar somente o que você realmente deseja que aconteça na sua vida. Falar somente o que você realmente deseja que aconteça dentro da sua casa. Falar somente o que você realmente deseja que aconteça no seu trabalho, que aconteça na sua família, que aconteça com os seus amigos, que aconteça na sua vida financeira, que aconteça no seu relacionamento conjugal, que aconteça no seu país, na sua cidade, no seu estado, no seu bairro, na sua vizinhança. Bom dia, tia, paz do Senhor. Deus abençoe sua vida. A palavra tem muito poder. E não é somente um jargão, não é somente algo que as pessoas... Não pode ser, porque muitas vezes as pessoas falam como se fosse algo jogado, simplesmente. Né? Deus é fiel, a palavra tem poder. Não, a palavra tem poder sim. Sabe, Deus é fiel sim, mas Ele é fiel às promessas dEle, Ele não é fiel às nossas vontades, nós precisamos entender isso, mas isso é assunto para um outro dia. Mas a palavra tem poder sim, e nós precisamos entender que tudo aquilo que nós estamos declarando hoje, no momento de ira, no momento de raiva, ou no momento de alegria, no momento de felicidade, é o que vai acontecer amanhã. Não se esqueça, estamos plantando hoje o que vamos colher amanhã. Então, independente da situação, plante o bem com a sua boca. E eu quero encerrar porque nós já até nos alongamos um pouquinho hoje. Eu quero encerrar te dizendo o seguinte: é simples, mas não é fácil. É uma tarefa simples, mas não é uma tarefa fácil. O fato de ser algo simples de entendermos, o fato de ser algo simples de compreendermos o que é necessário ser feito, não quer dizer que seja algo fácil de fazer no dia a dia. Que essa palavra possa penetrar no seu coração e que você possa passar o dia todo, pelo menos hoje, só hoje, e amanhã a gente volta a falar da palavra de novo e amanhã você tenta de novo, mas coloque isso, só hoje eu não vou proferir nenhuma palavra que amaldiçoe nada, somente hoje, por 24 horas, nós vamos plantar somente coisas boas com as nossas palavras. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, faça um excepcional dia. Tamo junto, até depois do fim.